E o debate pega fogo a respeito do fim da saída temporária. E eu estou aqui para enfrentar esse debate analisando como a mídia trabalha esse tema. Vem comigo. Vamos analisar aqui os argumentos daquelas pessoas que querem acabar com a saída temporária para a gente ver se existe coerência na argumentação. E eu vou fazer aqui o papel de trazer o contraponto e no final você toma as suas conclusões aqui no comentário abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que isso é muito importante. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir aqui no canal por conta da complexidade do debate. Centenas de presos que deixaram as cadeias para a saidinha de Natal não retornaram ao sistema prisional. Em São Paulo, por exemplo, 400 detentos que estavam em saída temporária foram presos novamente, reconduzidos aos presídios na última semana por descumprir medidas. Já no Rio de Janeiro, presta atenção nesse número, dos 1.785 contemplados com regime semiaberto, mais de 255 não voltaram ao centro de detenção até às 22 horas do dia 30 de dezembro. Agora, eles são considerados foragidos da justiça. Vou baixar aqui um pouco aqui só para você ver a manchete. A manchete está dizendo assim, ó, cerca de 30% dos presos não voltam aos presídios. Essa é a manchete da matéria. Perceba como ele já vai colocando aqui de uma forma para induzir as pessoas a respeito de uma fundamentação. Presta muita atenção nos detalhes. Com um novo mandado de prisão expedido, além de perder o direito de novas saídas. Ao todo, cerca de 30% dos presos não retornaram das saídas temporárias. Desse índice, segundo o estudo, aproximadamente 20% voltam a praticar crimes. Os números fizeram com que deputados estaduais do Rio de Janeiro cobrassem explicações sobre o alto número de fugitivos. E claro que a gente vai tratar isso com os nossos analistas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, para começar, um assunto ligado à segurança pública, que você sempre contribui demais aqui nos debates no programa. Eu, particularmente, me sinto incomodado em todo ano, em várias datas, ter que compartilhar essas notícias com o nosso público. Um grande contingente de presos que receberam esse benefício não voltaram para as cadeias. O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Mudar a lei. Isso é um absurdo, é inaceitável, é inacreditável. Vamos começar pela saidinha. Saidinha é o inacreditável direito que o criminoso brasileiro tem de sair da prisão enquanto está cumprindo pena para passar feriados com a sua família. Não é fofo? A única coisa certa da saidinha é que o criminoso sai da prisão. Se o criminoso vai ficar ou não no feriado com a família dele, aí é o criminoso que decide. Imaginem vocês como se sentem nesses dias as vítimas dos criminosos. Aquelas vítimas que ainda podem sentir alguma coisa, porque muitas vítimas passam o feriado no cemitério, enterradas. É impossível que os criadores dessas saidinhas não saibam disso. Aqui ele usa o argumento, Mota usa o argumento do exagero, né? O que ele faz? Ele pega realmente um dos crimes que são muito repugnantes, que é a questão do homicídio, né? E usa como uma forma de fundamentação, ou seja, a régua que ele utiliza para poder sustentar o fim da saída temporária é pegar os crimes mais cruéis, digamos assim, né? Você vê que ele forma todo o argumento dele fazendo isso. Então é lógico que você cria uma empatia na pessoa que está ouvindo esse argumento. É lógico que você, em comparação àquela pessoa que perdeu a vida num crime como esse e aquele cara que está tendo o benefício da saidinha, obviamente, por uma questão de raciocínio lógico, logicamente que esse cara tem muito mais benefícios do que a vítima. Mas ele não pode usar esse extremo para fundamentar uma totalidade, que o debate ele depende de profundidade. O problema é que essa galera aqui fica navegando sempre nessas questões mais extremas, né? A régua deles é sempre dentro do extremismo e não abre para você realmente olhar de forma mais ampla. Mas aqui é só o primeiro argumento, tem muita coisa aqui que a gente vai analisar. Continuamos com o giro com os nossos analistas. Vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. Tratamos disso há alguns dias, já tinha um número inicial divulgado pela administração penitenciária de alguns estados e agora uma atualização. O índice é surpreendente, né? Cerca de 30% dos presos não voltaram aos presídios e desse percentual, 20% costumam cometer novos crimes. Dantas.
Eu vou complementar o que o Mota está dizendo, né? Muita gente não conseguiu passar as festas de fim de ano com sua família porque estão no cemitério. É o caso, por exemplo, da cozinheira Renata Teles, que foi morta por um homem que foi liberado, o Leandro Lustosa dos Santos, foi liberado na saidinha, ele que já havia assassinado a sua companheira em 2018, vinha cumprindo pena, já com progressão da pena, imagina, condenado a 12 anos de cadeia pelo assassinato da companheira, ele já vinha desfrutando da progressão de pena e também agora da saidinha de Natal. Sabe o que ele fez? No dia 23, ele matou a Renata Teles, assassinou a Renata Teles. Então, assim, é urgente que o Senado ele retome a discussão sobre o projeto já aprovado na Câmara que extingue esse benefício. É um benefício que ele não tem respaldo legal. Mais cedo a gente estava no Jornal da Manhã entrevistando um especialista que falava justamente, né, que esse benefício era um benefício criado para ajudar na ressocialização. Eu perguntei ao advogado, onde estão as estatísticas de impacto na ressocialização dos presos? Não tem. Mas por que não tem? Deixa eu só fazer aqui um ponto aqui rapidinho. Primeiro que ele usa o mesmo argumento do outro comentarista, pegando um crime, uma exceção. É a estratégia mais fraca que pode existir no campo de um debate de alto nível. Sempre eu pego a exceção para transformar em regra. É a mesma coisa que eu sempre falo para você. Imagina que eu fico pegando um PM, um policial que é corrupto, que cometeu um crime, e fala toda a corporação da polícia militar não presta por conta dessa exceção. Então, sempre trabalhando a exceção como regra é um argumento extremamente frágil, fraco, na minha opinião, fraco pra caramba. Aqui ele traz um outro tópico, que seria o tópico justamente que não funciona a ressocialização no Brasil. Mas por que não funciona a ressocialização no Brasil? Justamente porque as cadeias não oferecem a ressocialização. Como é que ele quer? É aí que eu falo, né? Os caras ficam pagando de intelectual, mas como é que eles querem que exista a ressocialização, sendo que essa ressocialização não é ofertada para o preso? Lá, na verdade, é um depósito de criminosos, uma fábrica de criminosos, o sistema prisional. Eu fico ouvindo esses argumentos, cara, sinceramente, me revolta muito. Não se esqueça, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que esse vídeo aqui é muito importante. É um pouquinho mais longo, mas a gente vai aqui refutar cada ponto desses argumentos. Nós importamos uma ideia, importamos um mecanismo que funciona em países desenvolvidos, que tem sociedades seguras, que tem sistemas prisionais adequados, em que a justiça é feita, é cumprida, e é um benefício, raro, é um benefício concedido raramente no caso de bom comportamento. Aqui não, aqui virou regra. Imagina se um assassino tem condição de se beneficiar disso, simplesmente porque a mudança na lei que aconteceu em 2020, ela não retroagiu. Houve uma mudança na lei que impede reincidentes de desfrutar reincidentes de crimes hediondos, de morte, né, de desfrutar desse benefício. Só que ela não vale para os já condenados, só vale para quem for condenado depois da lei. Então é uma maravilha, né? Nós vimos a retroatividade ser usada de forma muito conveniente em vários casos recentes, mas nesse caso não. Quer dizer, o assassino condenado, confesso inclusive, ele foi preso e confessou às autoridades que matou sim, e provavelmente matará de novo. Então assim, não é possível esperar mais. O projeto que está em discussão no Congresso, ele está lá há 10 anos tramitando, há 10 anos foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado e ficou paralisado. Qual é o lobby que está impedindo esse projeto de andar, de seguir? Está lá na Comissão de Segurança Pública do Senado. Senhores senadores, retomem, voltem do recesso e retomem esse projeto como prioridade. Honrem os seus mandatos. Novamente ele usou o argumento do exagero, usou novamente um crime repugnante. Na minha opinião, o cara que realmente tira a vida de outra pessoa, mano, se for pra gente debater isso aqui, não tem que ter saída temporária. Eu concordo com a exceção. Eu concordo que tem crimes que são crimes bárbaros que não deveriam ser concedido esse benefício. Aqui nós temos um acordo, mas utilizar
esses extremos e utilizar essas exceções para transformar isso em regra, cara, não me soa nada justo. Dos números das saidinhas temporárias, também com a gente, Alan Gani. Alan, seja bem-vindo, ótima noite a você. Não nos falamos, então, feliz ano novo. Esse é um assunto que gera muito debate, as pessoas se manifestam aqui de forma contrária a esse benefício, que é preciso destacar e que alerta você gostaria de fazer também para as nossas autoridades. O Dantas tocou aí num ponto que é crucial. Quer dizer, o Brasil, ele tem uma legislação criminal de Suécia, mas a gente tem a violência do Sudão. A gente tem violência de país que está em guerra civil, como Sudão, como Congo, como o México. Só que a gente tem uma legislação de país europeu. É claro que isso não vai conversar. É claro que isso não vai dar alguma coisa boa, algum resultado concreto. Pelo contrário, o grande problema desse país é que o bandido ele tem a certeza da impunidade. A lei está do lado do bandido. Aqui é um absurdo, né, cara? Como é que o cara fala isso? Que no Brasil o preso e o bandido têm benefício. Cara, esse cara ele não tem noção do que é um juiz de primeira instância, ele não sabe o que é um tribunal de justiça, ele não sabe o que é um CDP, ele não sabe o caos do sistema prisional. Que benefício é esse? Que privilégio é esse de uma cela que cabe 12 pessoas ter 40, 50, 60... Esse, então, é o privilégio que, segundo esse jornalista, ele alega? É isso, então? São argumentos que estão totalmente desconectados com a realidade, mano. A lei não está do lado do cidadão, da população. Muito pelo contrário. A lei acaba beneficiando o bandido. Ora, se a ideia de prisão é afastar o criminoso da rua, justamente para ele não cometer mais crimes, então por que tem essa saidinha? Acreditando na benevolência do bandido? Mas essa é a ideia dos formuladores da legislação criminal aqui no Brasil, acreditando que o bandido, no final das contas, é um coitadinho, né? E que naquele momento ele vai sair, ele vai ver a família e ele vai voltar calmamente para a prisão. Mais de 90% dos presos fazem exatamente isso. Eles saem, ficam com a família, não cometem crimes, ficam de boa e depois eles retornam para o semiaberto. Quem vive essa vida na prática, na realidade, não no ar-condicionado, que nem esse rapaz, não ele numa situação privilegiada, que com certeza ele tem uma vida muito privilegiada e nunca conheceu os porões sociais, não conheceu como é a precariedade do sistema. Esse cara tá olhando de longe e tendo uma voz muito alcançada, que meu canal é pequeno, mano. A gente aqui tem maior dificuldade, a galera nem divulga muitas vezes um vídeo como esse, poderia divulgar, dar like, compartilhar, mas aqui não tem problema, sou lobo solitário, vou continuar batendo de frente. Só que o que acontece? Ele traz novamente a exceção como regra. Vamos analisar mais um pouco ele. Não é assim que o mundo real opera, não é assim que o mundo real funciona. É claro que ele vai utilizar daquela brecha na legislação para cometer mais crimes e o óbvio, para fugir da prisão, para não retornar para a prisão. Por quê? Porque ele sabe que a legislação no Brasil, no final das contas, o favorece. Não tem nenhum incentivo para ele sair e depois retornar à prisão. Tanto é que a estatística que você trouxe aí, Caniato, confirma o que eu estou falando. Pois é. Ou seja, né, ele não conhece realmente os caras que estão 20 anos cumprindo pena, 30 anos, os caras que estão em RDD, como são violados os direitos, né, da dignidade da pessoa humana dentro do sistema prisional. O pessoal fala assim, os direitos humanos só olham para os presos. Essas pessoas não conhecem o caos do sistema prisional. Não há direitos humanos lá dentro. Se tem uma coisa que não é respeitada, é a dignidade da pessoa humana dentro do sistema prisional. É um absurdo, cara. Sinceramente, é um absurdo. Eu queria estar lá no meio desse debate aqui. É que eles não colocam um outro ponto, né? Aqui é só uma corrente de pensamento que acaba induzindo a galera a formar um pensamento igual, entendeu? Não há um debate aqui equilibrado, moderado, com ideias, tá? Com ideias. Vários aspectos dessa notícia para a gente tratar com os nossos comentaristas. Mota, logo no início você disse, é preciso promover mudanças na legislação, porque me parece que o problema não é o benefício em si, mas se estivesse funcionando, ok, como o Dantas trouxe o exemplo, isso foi importado de países em que esse benefício funciona. O problema é a falta de ação
em você alterar uma lei que vem sendo desrespeitada de forma sistemática, que não tem funcionado, né? Porque a sensação que nós temos é de benevolência, como disse Alan Gani, e de leniência das autoridades. Acho que há dois aspectos importantes dessa questão, Daniel. O primeiro, que talvez que chama mais a atenção, é a constatação de que uma medida está tendo o efeito contrário àquele efeito que foi vendido quando a medida foi criada, e ainda assim todo mundo continua aceitando isso como uma coisa normal. Então, é da gente perguntar, como é que isso é possível? Como é que um escândalo desses continua acontecendo? Onde estão os senadores da República que têm um projeto para aprovar? Onde estão os juristas desse país? Onde estão os defensores dos direitos humanos? É um escândalo que isso esteja acontecendo, se repetindo de forma continuada aqui. Eu já dei exemplo de progressão de regime também, que é um outro absurdo. Falei dos dois matadores, dos assassinos do Tim Lopes. Um saiu da cadeia com 5 anos, o outro saiu com 7 anos, progrediram de regime e fugiram. Então, a primeira pergunta é, como é que se aceita que um absurdo desses aconteça? A segunda questão é que o que nós importamos não foi uma medida, um artigo da legislação penal, porque a legislação penal, em cada lugar do mundo, ela tem um aspecto diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação penal é federal e também estadual. Então, dependendo do estado onde você for, a legislação é diferente. O que nós importamos foi uma ideia ideológica absurda. É a ideia de que o criminoso, qualquer criminoso, independente do que ele fez, pode ser ressocializado. Essa história de ressocialização é uma ficção ideológica. Quando você olha as estatísticas, a maior parte dos criminosos violentos não se reabilita. Mas por que ele não se reabilita? Mas deixa eu fazer aqui um ponto. Será que ele mantém esse mesmo argumento para aquelas pessoas que estão presas no 8 de janeiro? Depois você pesquisa como o Mota fala a respeito daquelas pessoas que foram presas o ano passado lá em Brasília. Não respeitaram a audiência de custódia, não deveriam estar presos, bons antecedentes, um absurdo, violação do direito. Toda essa galera que está criticando a saída temporária, eles são defensores de que aquelas pessoas do 8 de janeiro não deveriam estar presas. Ou seja, qual é a coerência? Se eles cometeram um crime, a polícia prendeu, o judiciário decretou a prisão preventiva, qual é a coerência? Porque é o grupo deles. Aí quando é o grupo deles, tem que se respeitar o devido processo legal, tem que responder o processo em liberdade. Novamente ele critica a questão da ressocialização. Eu sou aqui, prova viva de ressocialização. Sou um cara que saí do sistema e tô reescrevendo a minha história e tenho várias outras histórias que eu vou contar no meu podcast aqui de pessoas que saíram do sistema com muita luta e saíram do crime sim. Então tem possibilidade. Lógico que o Estado não tem interesse nisso. O Estado tem interesse em criações de organizações criminosas. Mas depois eu vou fazer uma conclusão um pouquinho melhor. É que eu fico revoltado, cara, quando eu ouço esses argumentos. É a palavra certa, reabilitação. O que é reabilitação? O criminoso se dá conta de que ele está no caminho errado. Eu preciso mudar de vida. Então, eu me arrependo, prometo que não vou mais fazer isso e agora eu mudo a minha vida. Isso não depende do Estado. Isso não depende do criminoso sair da prisão em feriados. Então, essa ideia maluca de que alguém que joga a filha da janela do apartamento pode ser magicamente transformado num cidadão de bem, de que alguém que manda matar os pais a paulado pode ser transformado num cidadão como qualquer um de nós. Essa é a grande falácia que está por trás, não só da saidinha, mas também da progressão de regime, das visitas íntimas, de uma série de absurdos da legislação brasileira que são diariamente confrontados pela realidade que está diante dos nossos olhos. Agora, Dantas, o Mota fez uma provocação, cadê as autoridades, cadê os juristas? Enfim, é preciso a gente também trazer a informação para a nossa audiência. Qual é o entrave no Poder Legislativo? Por que os senadores ainda não priorizaram essa questão? Você bem lembrou, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe as saídas temporárias. Foi aprovado em 2022, o relator, inclusive, o então deputado federal, o capitão Derrite, que hoje é secretário de Segurança Pública de São Paulo. Por que esse projeto está parado, Dantas?
Pois é, esse projeto... Essa pergunta não é para mim, né, Daniel? Essa pergunta é para os senadores. Não, você sabe dos bastidores. A última sessão do Congresso, a última sessão em que isso se discutiu, ou melhor, a sessão que seria utilizada para a discussão do projeto, a sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado estava marcada em novembro, acabou suspensa, sem razão nenhuma, e não foi retomada mais. Claro que a gente também, ali no fim do ano passado, nós tivemos uma agenda legislativa muito mais focada nessas pautas arrecadatórias do governo, etc. Então, muitas sessões das comissões foram canceladas justamente por causa do esforço concentrado, convocado pelo Pacheco. Então, é natural que nesse fim do ano ela tenha ficado à margem aí, do debate. Mas ela precisa ser retomada. A questão é, por que demorou tanto para tramitar esse projeto lá na Câmara também? Aliás, é o seguinte, esse projeto, para quem não acompanha, esse projeto nasceu no Senado, pelas mãos da ex-senadora Ana Amélia. Era um projeto que restringia a saidinha, colocava mais condicionantes para a saidinha, e ele na Câmara, foi aprovado no Senado, e na Câmara ele ganhou um substitutivo, como a gente chama, né? Um novo texto, usando o mesmo projeto, usando a mesma tese, só que extinguindo efetivamente a saidinha e também criando algumas normas para a progressão do regime para o regime semiaberto. E aí sim, o relator foi o capitão Derrite, esse projeto foi aprovado e voltou para o Senado, porque como ele foi modificado na Câmara, voltou ao Senado. Então o Senado só precisa dar sequência a isso, olhar, concordar com as mudanças que foram feitas na Câmara, jogar para o plenário e aprovar. O que não dá é para a gente ficar discutindo uma matéria desse tipo por 10 anos. Por 10 anos. É uma matéria que já se mostrou necessária. A mudança já se mostrou absolutamente necessária. Não é a primeira vez que nós temos crimes, mortes, roubos, né? Em função de saidinha, fugas em função de saidinha. Nós temos criminosos, muitas vezes aí narcotraficantes, líderes de facções criminosas que ganham saidinha. Não é possível, não é possível, não é justificável. E, olha, eu recomendo aos políticos em geral e à nossa audiência, né, sempre fiel aqui, que acompanha a política com muito interesse, sempre se questione, sempre pergunte para a autoridade da onde vem a ideia, porque essas ideias surgem e elas são apresentadas prontas. Aí eu pergunto para você, Dantas, da onde vem a sua ideia? Você fala que não funciona, mas a maioria dos presos retornam porque isso é um dado objetivo da realidade. A pergunta é para você, da onde surge essa sua ideia? Qual que é a sua premissa? A sua premissa é que não é verdadeira. Cara, esse cara tá ficando maluco, mano. Com uma tese, muitas vezes teórica, ali uma solução teórica, sem qualquer respaldo fático. Mas qual é o seu respaldo fático? Qual que é o seu respaldo fático? Porque o objetivo dos números estão claros que a maioria retorna, ou seja, funciona assim, funciona assim. Da onde você tira? Qual que é a sua tese? Qual que é a sua premissa? Por isso eu questionei o especialista de manhã. O que a gente tem de benefício colhido por esta medida? Ressocialização? De que maneira? Já tem a progressão do regime. Qual é a diferença da ressocialização para o sujeito sair no fim do ano para passar o Natal em família? Esse pessoal tem família? Que tipo de família que tem? Um deles foi pego aí na polícia de São Paulo, pegaram o sujeito usando a saidinha para andar de jet ski. Esse é o menos grave, que usou a saidinha como férias. Agora, tem vários outros, e aí a gente citou vários, né? Vários exemplos, desses que cometem o crime, porque são psicopatas, são criminosos na sua essência, não tem correção. Essa gente tem que ficar presa. Tem que ficar presa e fecha, pega a chave e joga fora, porque não tem jeito. É gente que não pode, não está pronta, não tem qualquer tipo de condição de conviver em sociedade. Bom, aí nesse caso você tem que lutar para mudar a Constituição Federal. Porque no Brasil, segundo a nossa Constituição Federal, não existe pena perpétua. As premissas dele não se sustentam com a realidade e com a legalidade. Girando com os nossos comentaristas, Alan Gani. Enquanto o Mota falava, o Gani fez várias observações aqui. Agora, Gani, é preciso destacar, os que
defendem esse dispositivo falam justamente em recuperação, ressocialização, enfim, teses inclusive rebatidas pelo Mota. Agora, basta você perguntar para as pessoas na rua, converse com pessoas que acompanham o noticiário, pessoas que já sofreram problemas, já foram... Se acompanhar esse noticiário aqui, se acompanhar, por exemplo, esses formadores de opinião, com certeza, se você perguntar para 10 pessoas na rua se são a favor ou contra o fim da saída temporária, as 9, não vou falar 10, mas 9 vai falar que tem que acabar com a saída temporária justamente por conta desses formadores de opinião. Aí é lógico, né? Então você, é claro que vai ter uma tendência maior se as pessoas só bebem dessa fonte de informação. Por isso é importante. Ouvem eles, eu não estou fazendo isso, eu não estou ouvindo aqui eles, não estou ouvindo os argumentos, e não estou aqui trazendo para vocês um contraponto. É assim que funciona, você só vai ser uma pessoa inteligente e sábia quando ouvir os dois lados da moeda. Aqui eles não trazem o outro lado da moeda, só trazem o lado deles. Mas vamos lá. Assaltados, roubados, essas pessoas são radicalmente contra esse benefício, entendem que trata-se de uma distorção. O que é preciso falar para as autoridades também nesse sentido? Exatamente, né? O que as pessoas estão falando é a lógica de qualquer sistema prisional. E aí, concordando absolutamente com o que o Mota falou. Caniato, veja, qual que é a ideia de um sistema prisional? Primeiro, afastar o criminoso da rua. A partir do momento que ele está preso, ele não pode mais cometer crimes. Então, essa é a primeira medida. Você afasta o perigo. Enquanto ele está preso, não tem assassinato, não tem roubo. Segunda função de um sistema prisional, tão importante quanto essa. Ora, se você cometer crimes, você vai preso. Então, você dá uma sinalização para toda a sociedade que existe uma punição. Então, o crime não compensa se a legislação funcionar e se o sistema prisional funcionar. O terceiro objetivo, que é um objetivo secundário, para lá de secundário, é a recuperação do criminoso, a ressocialização do criminoso. O problema é que a justiça ela foi contaminada de tal maneira por ideias ideológicas que a ressocialização do criminoso se tornou o objetivo primordial. Parece que esse é a função da prisão. Não é... Que cara louco, mano. Mas isso aqui é uma loucura o que esse cara tá falando. Se fosse, em primeiro lugar, a ressocialização... Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Se fosse, em primeiro lugar, para o Estado, para o governo, ressocializar, você acha que as cadeias seriam da forma que elas são? Com tanta precariedade, com tanta violação dos direitos, tanta violação da LEP? Cara, isso aqui é um absurdo, mano. É um absurdo. Não conhece o sistema prisional, fica só no ar-condicionado, no escritório dele, vendo a vida dele, né? O fantástico mundo de Bob. Tá vivendo um outro universo. Esse cara tá desconectado da realidade. Não é afastar o perigo das ruas, afastar o criminoso das ruas, não é dar um exemplo para a sociedade de que, olha, se você cometer crime, você vai preso, portanto o crime não compensa. Não. É recuperar o marginal. Essa é a ideia que se vende para a sociedade. Isso fica muito claro, né, com essas saidinhas. Essa ideia de que todo mundo ali, na verdade, eles só estão presos por uma circunstância do acaso, porque eles são vítimas desse sistema opressor, então eles merecem essa chance. Esse que é o grande problema. A ideologia, ela contaminou todo o sistema judiciário, ou a maior parte dele, né? Esse que é o problema. E aí, a certeza da impunidade nesse país. É isso, a gente também trouxe a informação de que deputados estaduais da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cobraram explicações do governo estadual, especialmente da Secretaria de Administração Penitenciária, sobre a concessão desse benefício da saidinha para chefes do tráfico de drogas. Sim, Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL, também Paulo Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Bin Laden. Mota, é curioso, né? Não são apenas os chamados ladrões de galinha que recebem esse tipo de benefício. Chefes do tráfico de drogas, essas mega organizações. Espera aí, tem alguma coisa de errado. Tá tudo errado, Daniel. Ladrão de galinha no Brasil não vai preso. Eu já contei aqui, pela lei brasileira, todo brasileiro tem direito a cometer um furto.
O primeiro furto, se não houver uso de violência nem grave ameaça, sai de graça, nem processo criminal é instalado. Vale a pena só a gente examinar um pouco mais essa ideia da ressocialização. O psiquiatra forense Stanton Seminole, que trabalhou a vida inteira com criminosos, desmonta essa falácia. Ressocialização significa socializar de novo. É a ideia de que você pega um criminoso que cometeu um crime muitas vezes violento, bárbaro, e colocando ele de volta na sociedade, a influência boa da sociedade vai fazer com que ele deixe o crime. Mas percebam bem, o criminoso, quando cometeu o crime, ele já estava na sociedade, porque ninguém comete um crime numa ilha deserta. O criminoso, ao cometer o crime, escolheu rejeitar as influências boas da sociedade. E aí cabe a pergunta, por que agora, e depois de cometer o crime, ele vai aceitar essas influências boas? Na verdade, o que acontece, na maioria esmagadora dos casos, é que ele vai continuar na vida do crime, porque no Brasil isso traz poder, isso traz dinheiro, isso traz recompensa, e, enquanto ele estiver preso, a pena é pequena e há inúmeros benefícios. Isso é um absurdo total. Cara, a burrice é tão grande desse argumento, né? Que ele tá falando assim, a ressocialização é ressocializar o cara e ele já estava na sociedade. Beleza. Mas como é que você vai ressocializar alguém que não foi socializado? Caras que não sabem ler, não sabem escrever, que não tiveram assistência do governo, que não tiveram muitas vezes um pai, não tiveram uma mãe, não tiveram uma família estruturada. Você tem que mergulhar mais a fundo nisso. Você tem que estudar sobre criminologia, você tem que estudar sobre a psicologia humana. É outro nível de debate. Esses caras ficam navegando sempre nos argumentos mais rasos. Eu vou aqui falar agora sobre o dado de São Paulo e nós vamos fazer aqui o nosso dossiê para finalizar esse tema e esse debate. Confira. Por favor, deixa o like nesse vídeo, compartilhe, porque esse vídeo é muito importante, tem que chegar para mais pessoas. Vamos nos unir aqui para mandar essa voz para mais pessoas, tá bom? Pessoal, eu procurei pra caramba a respeito do número de presos que retornaram no estado de São Paulo. Procurei pela SAP, procurei no Google, fiz todo tipo de pesquisa e não consegui achar. O único número que eu achei é que no estado de São Paulo, mais de 33 mil presos ganharam o benefício da saída temporária. E por que eu queria muito esse número? Para provar para você que de 33 mil, vamos pensar aqui, não tenho esse número oficial, se você tiver, coloca aqui embaixo, por gentileza, no comentário, porque eu procurei e não achei de verdade. Mas vamos imaginar que de repente, 33 mil, 1.000 não retornaram no estado de São Paulo. Isso vai dar quanto para você? Exatamente, vai dar menos de 5%, ou seja, 95%, aqui eu estou trabalhando em cima dos últimos históricos do retorno no estado de São Paulo. Então, 95% dos presos que ganharam o benefício da saída temporária, 95% retornaram. Eu não sei por que eles não quiseram divulgar no estado de São Paulo o número de presos que retornaram. Na verdade, eu sei o porquê. É porque esse tema ele é tão politizado, ele tem um interesse tão grande, principalmente pelo secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que foi comandante da rota, o Derrite, então ele tem essa bandeira. Obviamente que eles vão tentar camuflar esse número. Sinceramente, eu fiz uma pesquisa antes de começar esse vídeo, porque eu gosto de trabalhar em cima dos fatos, mas infelizmente não tivemos aí um número claro, nenhuma fonte até a presente data. Outra questão que eu gostaria muito de ter um número oficial, e se você puder novamente me ajudar e trazer aqui, é o seguinte, ele falou assim, em uma das matérias que eu estava acompanhando o secretário, que mais de 600 presos, eles foram detidos e porque eles estavam de saída temporária. Eu queria esse número oficial, porque sinceramente eu não acredito nesse número. Não acredito. É muito fácil, eu posso simplesmente aqui ficar falando, olha, tantos por cento, não sei quantas pessoas, eu posso ficar jogando um monte de número aqui, porque as pessoas, na sua grande maioria, elas não vão checar a fonte.
E isso se chama argumento da autoridade. É quando você pega uma pessoa que você entende como ser uma autoridade e você acredita nela 100%. Isso pode acontecer de várias formas. Às vezes um presidente da república fala uma coisa, você não questiona. Você simplesmente, o presidente está falando, não está mentindo. Se um policial falar, é um policial que está falando, ele não está mentindo. E sendo que a gente deveria buscar a fonte. Pô, tá falando isso? Mas eu quero saber o dado oficial, deixa eu dar uma olhada nessa sua premissa, deixa eu dar uma olhada nessa fonte de informação. Porque veja bem, se a sua fonte de informação ela é pautada, por exemplo, com um jornalismo como esse, totalmente parcial, totalmente, digamos assim, inclinado para uma visão, para uma cosmovisão, é natural que você vai pensar parecido com eles. O mais difícil hoje em dia é você trazer o equilíbrio. Ouça o que eles têm a dizer. Tem muita coisa aqui que eles falaram que eu concordo e assino embaixo. Tem crimes que não deveriam realmente ter benefício da saída temporária. Aqui não passa mão na cabeça do errado, mano. Tá ali, cometeu um determinado crime, cara, sem saída temporária, beleza. Mas agora você querer acabar com um benefício que ajuda muitos presos, a maioria dos presos, por conta da exceção, então quer dizer que a sua régua, é que eu venho batendo sempre aqui nesse canal, quer dizer então que a sua régua moral, ela é da exceção. Só que o dia que eu pegar um do seu grupo, se eu pegar um policial, se eu pegar alguém que você chama de trabalhador honesto e pessoa do bem, e pegar essa exceção e jogar também como uma régua para julgar essas pessoas e essa ação, depois você não reclame. Aí eles colocaram um número nessa matéria, 30% dos presos não retornam da saída temporária. Da onde eles tiraram esse número? De qual estado? Eles estão juntando? Pegou 14% do Rio de Janeiro, mais tantos por cento de outros. Da onde eles tiraram isso? Porque se você pegar esse número na totalidade nível Brasil, aí você vai ter uma porcentagem. Da onde surgiu esse número? Da onde surgiu esse número? Cara, tô fazendo essa pergunta aqui muito honesta. Se você tiver um dado oficial, novamente, traga aqui embaixo. Traga nos comentários que isso vai me ajudar bastante. Eu não tenho problema nenhum depois de gravar um outro vídeo. Falar, aqui ó, temos o dado oficial, aqui tantos por cento, porque é isso que vai promover um debate maduro a respeito do tema saidinha no Brasil. Só que existe um interesse político, porque a gente tem uma sociedade dividida. Tem muitas pessoas que realmente querem acabar com a saída temporária porque elas acabam se nutrindo por esses formadores de opinião. Elas não permitem ouvir o contraditório. Isso aqui está na paixão humana. É a mesma coisa no debate político. Tem aquela galera que é apaixonada pelo Lula. Você pode apontar um monte de prova dele que ele fez alguma coisa de errado, mesmo assim eles não vão mudar a opinião deles. Mesma coisa a galera do Bolsonaro. Se amanhã ou depois aparecer alguma coisa dele, por mais que você prove, continua. E são paixões humanas. Esse canal tenta trazer um pouco mais de equilíbrio racional. Não que eu esteja sempre certo, mas eu sempre tento não cair nesses conceitos que a paixão humana acaba dominando a nossa visão, a nossa decisão e a nossa opinião. Agora, se você está assistindo esse vídeo e está envolvido com o crime, se você realmente está ligado a esse tipo de atividade, cara, sinceramente, muda antes que você caia na mão do Estado, antes que você caia na mão dessa máquina de moer pessoas chamado sistema prisional, porque você está vendo como a sociedade trabalha o preso. Eles não acreditam na ressocialização, na sua grande maioria, né? Eles não acreditam que o preso possa sair de lá e transformar a sua vida. Eles dizem que dentro da cadeia você tem privilégios, e você que acompanha meu canal aqui sabe o tanto de denúncias que a gente faz. Então, assim, tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado, porque o negócio é louco. Eu também queria convidar, se você tem um familiar preso, se você realmente precisa de informação, eu tenho um treinamento muito completo que vai realmente... são mais de 50 aulas atualizadas sobre lei de execução penal, tudo que você precisa saber desse universo. Conheça aqui abaixo, vou deixar no primeiro link fixado no nosso comentário, porque toda a informação vai te ajudar a não ficar caindo nessas falácias e vai te ajudar principalmente a lutar contra essa opressão. Assistir esse tipo de conteúdo é pesado para mim, porque eu conheço a realidade do sistema prisional, mas queria ouvir a sua opinião. E aí, o que você me diz sobre o argumento desses formadores de opinião? Não tem problema, pode concordar, eu não estou dizendo nem para você concordar ou não concordar. Forme a sua opinião com a sua própria cabeça e comenta aqui embaixo, tá bom? E se você puder, logicamente, compartilhe esse vídeo, manda nos grupos das famílias, manda nos grupos dos visitantes, pô, ajuda. Ajuda porque a informação ela tem que ser propagada, e você fazendo isso, com certeza, a informação vai sendo levada para outras pessoas para pensar de forma diferente. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um dossiê. Até o nosso próximo encontro. Valeu!